Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 30 de dezembro, quarta-feira, seguindo a oitava do Natal, o texto que nos é proposto é o texto de Lucas, capítulo 2, versículos do 36 ao 40. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e tivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. O texto de hoje é a continuação imediata do texto de ontem. Foi-nos apresentado Simeão. Hoje nos é apresentada Ana, filha de Fanuel. Do texto que nos é apresentado, é interessante observar que ela se coloca imediatamente a anunciar a chegada do Messias. É interessante isso. Ela se torna divulgadora de um fato extremamente importante. Nasceu para nós um menino. E este menino é o Filho de Deus. Este menino é o Messias. Vão se cumprir as promessas feitas por Isaías e por todos os outros profetas, que já alertavam o povo para a chegada do Príncipe da Paz, para a chegada do Messias. Outra coisa que podemos destacar no texto é a frase final, versículo 40. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, porque ele estava unido ao Pai. Ele vai se desenvolvendo no aspecto humano, mas não somente no aspecto humano, mas no aspecto também emocional, não somente no aspecto físico, melhor dizendo, mas também no aspecto emocional e espiritual. Ele cresce em sabedoria. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele. E essa sabedoria começa a se desenvolver. Lembra vocês que Jesus, ao assumir condição humana, ele tem que abrir mão das marcas, das características divinas, que são 3. Onipotência, onipresença, onisciência. E também da imortalidade. Por isso que ele assume condição humana. Portanto, ele, ao se tornar humano, ele tem que abrir mão de tudo isso para poder se tornar humano. E ao fazer isso, ele depois vai aos poucos recuperando isso, através do Espírito. Lembremos que o Espírito do Senhor está sobre ele. Cumprindo Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Está lá no trecho de Isaías. Então o menino, ele vai se desenvolvendo como pessoa, no seu aspecto humano e divino, espiritual. Em que sentido? O Espírito vai se desenvolvendo dentro dele. E ele começa a crescer cheio de graça, porque Deus estava com ele. É óbvio, ele era o Deus encarnado. Ele, o Pai e o Espírito, as 3 pessoas que compõem a Trindade, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus da promessa, o Deus de Israel. Portanto, ele vai crescendo nessa sabedoria para poder o quê? No dia que chegar o início da sua missão, ele possa cumpri-la da melhor forma possível. Portanto, esse desenvolvimento se dá ao longo do processo. Lembremos que ao assumir condição humana e viver entre nós como humano, ele também passou por um processo de desenvolvimento humano afetivo. E Maria, sem dúvida nenhuma, e José contribuíram muito. Olharmos para Jesus é olharmos para Maria, num aspecto físico, mas no aspecto humano afetivo tem muito também da contribuição de José. Portanto, esse desenvolvimento como ser humano se deu com a participação de José e de Maria, o pai e a mãe dele. E aí no aspecto espiritual tem o dedo do Pai, pela ação do Espírito. Por isso que ele cresce em força, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens.
Portanto, esses são os aspectos importantes do texto de hoje, para nos levar à reflexão de que, assim como nós também passamos por um desenvolvimento ao longo da nossa vida, Jesus também o fez, porque ele quis fazer uma experiência autenticamente humana, desde o momento da sua concepção, do seu nascimento, até a sua morte. Ele fez uma experiência humana, ele quis ser humano, ser humano na sua integralidade. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.